Oi, gente. Colofé, Mucuyu, Butumbá, Ore, Mojuba, Saravá, toda essa oração de respeito ao nosso povo de matriz africana. Bem, passando aqui para matar a saudade de vocês, a gente pode bater um papo livre, sobre a questão dos valores. O que realmente são valores? Há uma semana atrás, mais ou menos, eu fiz uma postagem no meu Facebook que falava sobre quem é de axé não toca candomblé. Quem é de axé não faz festividade, quem é de axé não faz aglomeração. Até por qual questão, gente? Numa grande verdade, quando a gente fala da palavra valores, valores é tudo que me norteia. O meu norte, eu já falei várias vezes aqui no canal, que nós precisamos fazer uma entrevista direta e diária conosco mesmo, para saber se nossa rota de vida ela está no caminho que eu realmente almejo chegar. Eu preciso conferir no meu plano, na minha estratégia, se todos os dias eu estou me encarregando de ser responsável pelos meus atos e se esses atos vão me levar ali para frente. Quando a gente fala de valores, a gente fala de uma consciência das coisas que eu quero, como eu quero, onde eu almejo chegar, como chegar, e se quando chegar nesse ideal de valores, valores de um fim, valores de um futuro, eu vou ter chegado nesses valores com éticas e princípios. Quando a gente fala de ética e princípio, já dizia Platão que nós temos os nossos santos ossos, os nossos santos inícios e santos princípios. Quando a gente fala dessa questão do princípio, não fala do principiar, do começar, porque para começar eu preciso analisar. Eu falo se eu vou ter princípio, de um principado mesmo, de um comportamento especial que me leve a entender ele na frente. Então, voltando aqui para trás, eu tinha feito uma postagem que falava que quem é de axé não toca candomblé, não está fazendo festa, não deve fazer festa. A postagem era isso, acho que quem é de axé não faz festa. Eu compartilhei porque eu achei um texto que me representava naquele momento, falava sobre mim naquele momento, e houveram algumas pessoas que colocaram ali sua opinião. Não foi uma discussão, não foi um embate, até porque falando da palavra valores, a gente tem uma coisa chamada de pacto social. O pacto social nos faz ter para com o outro o respeito cujo qual nós gostaríamos de adquirir para com nós mesmos. Então, quando a gente fala de um pacto social, as pessoas ali comentaram, cada um colocou ali a sua opinião, outros curtiram, outros não gostaram, mas quando eu falo, gente, de chegar ali na frente com o meu requisito de ética e princípio bem sedimentados na minha cabeça, já com o coração limpo. Existe um tecer sobre um texto ou um pensamento que Platão, longe de mim filosofar, Platão diz, dentro dos manuscritos dele lá, dentro da literatura dele, que o bem ainda é o sumo importante patrimônio da humanidade. E a prática do bem, segundo os analistas, psicólogos, psicanalistas e filósofos até, a prática do bem nos eleva ao ponto de uma cura de uma doença. E assim, e citando Platão ainda, é muito interessante dizer que nós, quanto a seres humanos, seres viventes e pensantes, nós não estamos prontos a assumir a totalidade de responsabilidade pela nossa vida. Até pelo qual questão, gente, assumir a sua vida é confrontar com os seus erros e acertos, escolhas e desígnios. Quando eu falo que confrontar comigo mesmo pode ser desagradável, eu sou direcionado a um segundo fluxo. Eu, como ser humano, eu estou acostumado, de uma certa forma, a viver uma rotina que me é criada por uma sociedade. E eu sempre ponho, entre aspas, muito grande, uma sociedade capitalista. Por que eu falo de sociedade capitalista e dos valores? Vocês vejam só, houve o relaxamento da quarentena. Eu já estou há tempos aqui no canal falando do remédio que eu estou usando. Tem também o Germe Rio, entre outros medicamentos que são utilizados como bloqueio viral, bactericida, germicida, entre outros. Porém, ninguém me chamou, pessoas leigas da religião me chamaram de canto para saber sobre o remédio. Outros, como Marcelo, que é uma pessoa estudiosa, zelador, é inteligente, está dentro da política regional local, me mandou informações que foram adendo e dando volume à minha cabeça. Mas quando a gente fala da questão que Platão diz que o ser humano ainda não aprendeu a conviver consigo mesmo, e essa é a maior dor entre a diferença da solidão
e do isolamento, que eu já falei que solidão é um momento necessário para que você se encontre com você mesmo e encontre seu norte, saiba do sul de onde você veio e refaça a sua estratégia de onde chegar. E isolamento é uma medida cabível e necessária para proteger a minha pessoa e proteger o próximo. Aliás, só vai haver o William se houver o próximo. Só existe o canal do Hotel William porque você existe aí do outro lado, senão seria somente uma tela de celular e uma pessoa falando. Quando a gente fala de uma série de rotinas criadas por uma sociedade, a gente fala do andar de um gado. O gado é tocado pelo seu pastor. Inclusive, dentro dessa reflexão de Platão, juntando o que Platão diz, que o ser humano não é responsável pelo que ele mesmo faz e responsável por si próprio e pelas suas responsabilidades emocionais. E pegando um pedacinho do que Jung diz, né, continuando citando Platão e pegando um pedacinho de Jung, que Platão, junto com Jung, eles têm um pensamento traçado aí, diz que para a gente chegar, gente, aos nossos valores de fim, lá na frente, é preciso passar sobre as sombras. E eu pego um versículo, eu não sei se ele está muito bem localizado, mas a gente vai pegar um versículo para uma conversa descontraída. O versículo é dessa forma, que ele é falado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente pega esse versículo, é um versículo de transposição, de levar a um outro ser a responsabilidade da minha vida. Você veja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que vale de sombras é esse? Para que exista sombra, gente, para que exista uma sombra, eu preciso bloquear a luz. Então, quando Jung diz que o ser humano só chega aos seus valores lá na frente, valores de verdade, quando ele atravessa as suas sombras são as projeções psicológicas. É muito mais fácil que eu projete. Eu convivi um bom tempo com Dona Fátima, que passou aqui, falou um Colofé, meu irmão Ronald Vinícius Colofé. É muito mais fácil que eu diga que o meu irmão Ronald é mais exigente do que eu e eu estou à sombra dele, bloqueando uma luz, a luz da exigência. Então, quando Jung fala que nós precisamos atravessar as nossas sombras para chegar ao real fator dos nossos valores, não os valores de mesmo, não os valores de fim, a gente vai falar das projeções psicológicas. Conviver conosco mesmo dentro de uma casa é muito complicado, porque você vai ter que reconhecer no convívio ali contínuo e direto que o resgatar dos valores de uma sociedade está no convívio familiar. Nós, da geração de 77, 66, 68, de 67 até 77, essa geração teve o sumo patrimônio de conviver com a família, conviver com tios, primos, padrinhos e outras. Esse convívio nos deu um caractere de várias heranças de educação passada à frente. É muito normal, hoje em dia, você ver uma mãe, um pai falar assim: meu filho não vai sofrer as tristezas ou bloqueios que eu sofri. Sendo assim, eles arredomam o filho, arredomam o seu projeto de vida com uma redoma de amor muito grandiosa. Só que quando eu arredomo, eu coloco numa redoma por amor e por prevenir que o meu não sofra o que eu sofri, eu retiro dele a possibilidade de confronto com as realidades e cobranças que eu tive, tirando desse ser humano a possibilidade de que ele possa conviver com as futuras dificuldades e com as normatividades de receber um sim ou não. Nós, quando entregamos nossos filhos para o colégio, os professores ensinam ali a resiliência, a capacidade de perder, de ganhar a nota da sua prova, a nota por boa caligrafia. A partir do momento que eu entrego meu filho para a educação, e a educação faz esse esforço, mas eu só quero da educação, que a educação divida comigo o fardo de um filho que está indo para o colégio arredomado de amor, eu retiro desse filho, infelizmente, as possibilidades de convívio para com a sociedade, as resiliências de receber o sim ou não e a musculatura sentimental. Infelizmente, gente, a gente está vivendo um período dessas projeções psicológicas dentro de casa, onde eu dizia: meu pai é um chato, minha mãe é cobradora, meu marido é enjoado, minha mulher é pessimista, quando na verdade eu tenho um espelhamento. O ser humano
tem o valor de buscar o que lhe agrada. Então, se eu casei com Maria, casei com João, casei porque ali eu achei algum desígnio de espelhamento do que eu almejava ver. A partir do momento que a pessoa ela traz à tona algum sentimento que me dá contrariedade, aquilo me deixa desconfortável. Então, conviver com os meus comportamentos dentro de um isolamento, porque, gente, o Covid não é do PT, do Bolsonaro, não é do PSDB, o Covid não é de Deus, nem do diabo, nem do orixá, nem do Buda. O Covid é uma medida restritiva, milenar, que vem se multiplicando, porque nós deixamos de ter um convívio familiar e aprendizados familiares e levamos a nossa vida a um fast food emocional. Houve um relaxamento, eu vou voltar no fast food emocional, houve um relaxamento da nossa tão querida e tão importante quarentena, ou tão importante isolamento. O que aconteceu, gente? Todo mundo que não foi normativo a aprender normas, meu filho não vai sofrer o que eu sofri, meu filho não vai ficar sem um tênis, eu vou comprar um tênis. Mas vou comprar um tênis para enterrar o meu filho, eu não ensinei ao meu filho que maior que o tênis e maior convicção de valor que o tênis é o meu convívio para com ele, porque nesse convívio a gente vai conseguir identificar as projeções psicológicas e entender onde eu sou chato, onde meu filho é chato. É muito normal que para um relacionamento existir, existam os debates, as trocas de ideias. Um relacionamento muito puro, existe uma brincadeirinha agora de Nutella e raiz, né, por aí pela internet, que são os relacionamentos de fugas psicológicas. Quando eu começo a passar pelas minhas sombras, como o Jung diz, e eu não consigo sair da sombra e encontrar a luz, porque a luz me incomoda, eu começo a transferir as minhas culpas, necessidades, penalizações, fatores que geram meu desconforto para o outro. Então foi o que aconteceu nessa emenda de relaxamento da quarentena. Eu transferi para o outro, cuidado, eu estou indo para a rua, o outro que coloque a máscara, o outro que não me contamine, o outro que tome cuidado ao pegar o ônibus. Isso não vai me pegar, eu fui criado numa redoma de amor. Então, quando a gente fala de valores, gente, voltando ao que Platão fala, o maior erro para o futuro é uma promessa divina de felicidade. Existem uns fatores dentro dos valores chamados de gatilhos morais, eles são religiosos ou até mesmo contemporâneos. E o maior gatilho de cobrança e denominação de ordem foi o gatilho religioso. Voltando ao versículo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando eu falo tu, é tu uma pessoa do varão, do homem. Esse versículo, quem garante, não estou contra os evangélicos, quando a gente fala ele é o Senhor. Ele é um ser superior. Então eu transfiro para Deus a proteção que Ele está me vigiando, porque eu estou me encaminhando para o vale da sombra da morte. Eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara vem de virtude. A educação que você me dá, talvez me console, é uma escolha. Mas o teu cajado me consola, me resgata. Até quando nós vamos levar à frente a necessidade de sermos resgatados? Quando a gente fala de valores, perante agora o relaxamento da pandemia, a gente está falando de nós, eleguns, filhos, vodunces, ansiosos por esquecermos o nosso lar e buscarmos um valor de meio. O que é o valor de meio? É o valor atual, é o que me agrada, é o que é contemporâneo, entendeu? Espera só um instantinho. Obrigado, Marcelo. Às vezes eu me embolo um pouco, eu começo a falar de um tema, eu vou, irmão, para um outro caminho, mas é porque uma coisa é conjuntura e emenda com a outra. Mas obrigado pelo comentário. Gente, quando a gente fala dessa questão da necessidade de alguém me resgatar, eu vou dar um exemplo muito grande. Por exemplo, eu conviveria com o outro William? Sim ou não? O que me agrada no outro William? Questão de valores de meio. O outro William é legal para mim, o outro William é chato, é reclamão? Quando eu não convivo com o meu eu, me olhando no espelho, eu não consigo me valorizar, não tem por que eu trabalhar. Para que eu vou trabalhar para sustentar uma pessoa que eu não gosto? Para que eu vou me cuidar se é aquela pessoa que eu não gosto? Quando eu começo a tornar o meu comportamento como um distúrbio de sociedade, eu me torno antissocial e vou de contra a tudo que uma sociedade saudável, não uma sociedade política e nem uma sociedade capitalista e nem uma sociedade neopolítica, neocatólica e nem religiosa. Quando eu vou de contra
as normatividades que uma sociedade prega de divisão de valores, como eu já falei, para que exista outro, existe a minha pessoa, eu começo a chegar no fator da necessidade da irresponsabilidade emocional. Sendo irresponsável emocional, eu sempre estou a fugir de alguém que possa me resgatar. Daí a questão do versículo, quando diz que o seu cajado, sua vara e o teu cajado me consolam. Então vocês vejam, a gente fala que o maior erro dos pais nessa situação agora é a promessa eterna de fazer ou tornar a vida dos filhos mais felizes. E tornando essa vida mais feliz, gente, eu estou tirando do meu filho a resposta necessária para uma sociedade. Eu estou tirando o norte dos valores do meu filho. Porque o norte onde ele vai chegar são os valores de fim. Eu me preservo hoje, não toco candomblé, não estou preocupado. Se há intolerância, se há preconceito, se há agressão contra a minha religião, e são fatores políticos e sociais. O momento agora é de uma pandemia que já deixou de ser pandemia e virou endemia, porque na semana de relaxamento da nossa quarentena, do nosso isolamento, houveram 866 novos casos em 3 dias e mais 400 e poucas mortes de questões de pessoas próximas, porque existe uma tabela que diz, quem souber pode postar aí nos comentários, que o certo seria que 30 pessoas que obtiveram o Covid, se contaminaram e não deram sintomas, contaminassem um brasileiro. A média está diferente. Um brasileiro é a média de 1%, é 1 por 1 contaminando. Então, se a gente se relaxa ao se prevenir, automaticamente eu gero uma mortalidade maior, seja ela cognitiva ou não, e eu gero uma irresponsabilidade. E a gente voltando, gente, na questão dos valores, que falam das éticas e princípios, quando eu fiz a minha postagem sobre a questão quem é de axé não toca festa, não aglomera, eu falei sobre a questão dos zeladores talvez estejam vivendo essas sombras negativas, porque quando eu falo isso como zelador, como nativo da profissão que eu tenho e da vocação que eu tenho, é muito normal que os zeladores invistam nos filhos de santo como filhos carnais, e deles tem um resultado. Uma mãe espera ansiosamente domingo o filho almoçar com ela. Isso é um valor de fim. O valor de meio foi o investimento que ela deu. Por consequência, houve um valor de um fim, que é a atenção dada do filho para com a mãe. Então é normal e normativo os zeladores esperem o retorno dos filhos à casa, a preocupação, a divisão dos fatores. Chega uma hora como agora, eu estou com semblante cansado, porque eu tenho ido à roça, gente, e para dar conta da roça, quando eu vou à roça, não vou mentir, geralmente vou eu e mais 1 ou 2 filhos, ou ou ganho uma filha, nós levamos o atômico, máscara e álcool, cada um para o seu canto, fazemos a manutenção da roça, cada um vai indo embora no seu tempo e eu fico por último a finalizar. É cansativo, só que eu não posso fazer da retribuição dos meus filhos para a minha roça um fator de real valor de fim. Só vai ter valores de fim diferente da comutação social, dos pactos sociais, que é bom dia, boa tarde, boa noite, bom almoço, eu pago o que eu compro, eu não roubo uma bala, que são valores pré-meio para fim. Só vai ter valores de fim quem tem valor a si próprio. Então eu não questiono quem está tocando, quem está fazendo live de umbanda, live de candomblé, cada um faz o que melhor entende. Porém, quando você vai levar ao outro, eu vou dar um exemplo muito crítico. Quando eu, como zelador, deixo que os meus filhos batam o pezinho e digam: eu estou carente, eu estou ansioso, eu estou com problemas, porque, na verdade, esse filho está sendo confrontado com a sua realidade. No isolamento, esse filho está isolado, convivendo com ele e tendo inúmeras pessoas apontando seus defeitos. Defeitos esses que o filho não aceita. Qual é a fuga do filho? Eu tenho que ir para um local onde as pessoas acham que me conhecem e ali eu posso desenvolver o temperamento que melhor me agrada. Eu dou a de César o que é dele e recebo a minha cota de acordo com o que eu transmito e transito ali. Então, quando eu sou um zelador, que o meu filho bate o pé, que é a roça, e eu digo em grande bom tom, a casa do orixá, a casa está livre para os filhos frequentarem, eu estou dizendo a esse filho que eu não vou dar a ele um valor de meio, que é o limite, para que ele tenha um valor de fim. Daí eu construo um zelador sem valor,
Um zelador, não estou dizendo que você efetuar o seu jogo, fazer o seu ebó, se você está dentro de uma norma preventiva e você tem a plena consciência que você consegue não contaminar o outro, você está errado. Tudo que eu falo no meu canal pertence à minha pessoa, é de minha responsabilidade. Então eu não posso dar para esse filho bater de pé dele, porque trazer o filho com o cajado é ser pastor para defendê-lo das faltas de valores da humanidade e torná-lo um valor, mas também com a minha vara corrigi-lo perante a minha virtude. Só um instantinho, Carlos Eduardo, um problema que vemos são os zeladores com visão de retorno financeiro que não ligam para a saúde dos filhos. Carlos, a questão é muito clara, meu querido Colofé. Quando a gente fala de retorno financeiro, ninguém constitui uma profissão. Existe vocação, aptidão e religião. Uma vocação religiosa, entendeu? Não é uma profissão. A profissão, o ganho do candomblé, como qualquer outra profissão, colocando dessa forma, porque houve um estudo, um esmero, um aprendizado, um longo período de práticas, execuções e trocas para você poder dar ao outro, porque o candomblé não é um fast food, é um fast food emocional. Eu não chego ali, pago e compro o que eu quero. Perante a leitura de Odu, isso, já passando aqui um pouquinho para longe, a atual desconstrução feita por algumas pessoas que praticam o Ifá. O Ifá é uma desinência, o candomblé é outra, a Umbanda é outra, o budismo é outra, a cartomancia é outra. Tirando isso, todo mundo que aprende algo como profissional liberal almeja ter o seu ganho. Porém, eu já falei isso aqui, o ganho financeiro de uma pessoa é refletido pela responsabilidade dela para com ela própria e para com o futuro construído. Não digo que zeladores têm que ter poupança, porque ser zelador é ser rico, senão estaria com a vida feita. A gente rala muito para chegar onde chega. A gente não vende fé nem comercializa fé. A gente levanta o dinheiro dentro da casa de santo para repor na própria casa de santo. Lá em casa, os meus filhos todos sabem que todas as salvas que são pagas de obrigação, que foram votadas, estudadas pela casa, a obrigação de tal idade, e essa, aquela outra, tem um valor X. Isso retorna para casa em obra, tanto é que eu tenho uma fama. Toda vez que eu tinha uma obra na casa. Mas era o tempo que eu tinha para estar integral com o pedreiro. Agora, como está em isolamento, eu vou estar fazendo as minhas obras tranquilo ou não, né? Deixo lá o pedreiro, tem videoconferência, FaceTime, a gente vai fazendo a obra lá. Então, existe, Carlos Eduardo, mais que a pressa do retorno financeiro, a necessidade do ego. É muito normal você ouvir assim, fulano era drogado, graças à minha religião, graças ao meu santo, meu guia, meu encantado, fulano se libertou. Joia. Começa a tirar a palavra meu, eu. Aí você vai ter a resposta, Carlos, de que realmente a coisa acontece. Existe a necessidade. A monetização, ela também está referida ao candomblé. Nós não somos mais tribais. Precisamos do dinheiro para dar rotatividade à religião. E é a forma dizimal. Se todo mundo pensasse, nossa, eu hoje ganhei R$1.000 de salário, eu vou tirar isso para o meu orixá. Talvez não existiriam tantas necessidades de ebós e obrigações, porque o ebó, a obrigação, ela somente é um depósito no meu caixa forte espiritual. Só um instantinho, deixa eu ler o que o Marcelo falou. Marcelo diz que tocar candomblé neste momento não é resistência, e sim prevenção, e prevenção é a maior certeza que temos de não proliferação do vírus, da prevenção é bom elucidar. É isso mesmo, Mar. O que acontece? Quando a gente fala, mas eu vou receber só 5 filhos em casa para uma gira interna, para uma função interna. Legal. Você tem plena certeza que já aceitando a condição do seu filho de bater o pé e a roça, que ele na casa dele está se cuidando? Porque, gente, não é crítica. A geração de agora é uma geração prevaricada de responsabilidade emocional, de autocompromisso. Com essa questão do passado, o que nós conseguimos para o agora, de 20 anos para cá, infelizmente, criando os filhos sobre a redoma, criando os parentes sobre a redoma, criando os filhos sobre uma redoma emocional, nós só criamos a geração mais depressiva, mais suicida e mais drogada da humanidade, gente. É o que eu falo. O Covid é um resgate de valores. É estar em casa e aprender que eu deixo de ser capitalista e reponho. E voltando ao assunto, tanto para o Marcelo, a resposta como para o Carlinhos. De certa forma, prevenção
é prever uma ação. Eu já tive a ação para poder prever qual o resultado dela. A prevenção é um valor de meio. O resultado é um valor de fim. Ah, os que pegaram Covid pegaram porque não tiveram sorte. Não, não é bem assim, gente. A gente tem a contaminação aérea, aerodispersóide. A gente tem um vírus que ele se disfarça, mal comparado como a mística do X-Men. Ele encosta, camufla, retarda a ação do seu corpo, ou quando a ação sobe muito, a ação sobe muito, o corpo dá um declive. A grande verdade é, para a gente não ficar falando mais desse Covid, que é uma situação maldita, mas a minha postagem era sobre isso, e houveram lá umas respostas, umas perguntas. A questão é falar sobre valores, gente, relembrando para a gente poder se despedir com uma chave grandiosa. Enquanto eu não conseguir nortear a minha vida, entendendo que o Vale das Sombras da Morte é o meu sombreamento, que Jung diz que eu só fosse evoluído, só eu chego nos meus valores de fim, valores de princípio, quando eu automaticamente venço minhas sombras, a gente vai voltar e pegar um pedacinho do Platão, dos santos ócios, dos santos inícios e santos princípios. No tempo de santo ócio, eu estive parado, quarentena, e pensando, e evoluí, calculei, imaginei, pensei como seria. Durante a própria quarentena, eu dei o meu santo princípio, o meu santo início. Eu parei de reclamar, porque reclamar é clamar de novo. Uma vez clamado, se eu reclamo, eu não aprendi com a reclamação. Dei um santo início, eu santifiquei o início. Comecei novas amizades, novas histórias, novos comportamentos, me responsabilizei, acordei cedo, não esperei que o outro faça por mim, para que eu tenha um santo princípio. É impossível que um povo tão grandioso, de herança tão grandiosa, possa ter recebido uma coroa, como fala uma Umbanda antiga, uma coroa de sabedoria e de resistência, e não consiga transformar uma situação como essa. Tirando a parte da prevenção, que o Marcelo falou, dos nossos cuidados, do alimentar, porque dentro do fast food emocional, Marcelinho, que eu estava falando com o Carlos agora há tempo atrás, o fast food emocional é o quê? Eu receber na hora da minha birra o que eu preciso para a minha satisfação. E esse é um dos grandes problemas do dia de hoje. Nós estamos recebendo na nossa casa de santo pessoas que perderam as noções dos valores, porque para construir um valor, eu preciso de convívio familiar. E muitos que nós recebemos estão fugindo do convívio familiar, porque entre família eu tenho os espelhamentos que eu não gostaria de ter. Eu gosto de fazer uma brincadeira de falar que o ser humano é como um celular, gente. Não importa se ele é do N, não faço comercial, se é Nokia, Samsung, se é importado, Xiaomi, se é brasileiro ou não. Um celular, ele tem a obrigatoriedade de conectividade, comunicação de um para com os outros. Vamos pensar o que é mais importante no celular. É o chip nele colocado, que é a sua essência, a sua alma? Sim. Depois a banda larga que ele funciona, a que prestadora vai prestar o serviço a você? E em questão de aplicativos, o mais importante do celular é o Play Store. Imagine que o Play Store são seu pai e a sua mãe, e que a conectividade com a sua internet, seja ela paga, rádio ou Wi-Fi, ela vai fazer com que esses programas desçam do Play Store para a sua memória, e um celular com bons programas efetua um bom funcionamento. Porém, para o celular receber do Play Store esses aplicativos, ele precisa de memória. E hoje em dia o problema grande é esse. Se a gente comparar o ser humano ao celular, a própria criança ao celular, os valores são como os programas que são aplicados e que, se não usados, não vão me gerar um aparelho de boa qualidade. E como eu falei, gente, se a gente não parar para reparar agora que existe essa grande diferença dos valores, que são as minhas convicções e o rumo para onde eu tomo, o norte da minha vida, e eu tenho que ter certificação que esse valor é norte e não mais sul, que eu vim do sul, que eu passei pela luz, ela me incomodou e eu não criei mais sombra sobre o meu olhar, tirando a sombra contato direto com a luz. Fiat Lux, faça a luz. Aluno sem luz. Aprendiz é aquele que se propõe a aprender. Então, se a gente pegar toda essa experiência de agora dos valores e a gente foi para vários lados e entender que na minha conduta de vida, o meu relacionamento emocional comigo mesmo
e as minhas projeções psicológicas não podem me levar a fugas psicológicas, eu vou parar de compensar a minha criança interior com aquele chocolate na hora que ela pede. Porque não cumprir, romper, despreocupar é capitalizar. De novo voltamos ao centro capital dos valores. Vocês vejam, as aglomerações são grandiosas. Ontem, conversando com um filho de santo meu, ele me falou: pai, estamos nos preparando para o Natal. Eu falei: putz, grilo, estamos em junho ainda, Natal está tão longe. Para mim, Natal é a rabanada da minha mãe, era o quibe que meu pai fazia, é o bolo gelado que eu asso. Tudo que eu construí em família, minha família, cada um fazia um prato, se reunia. Não, mas os natais são os presentes. As datas mais comemorativas são Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Natal e festividades onde eu possa suprir a minha necessidade de atenção, de memória virtual, sobre o consumo. Então, vocês vejam, havia necessidade dentro de um centro de valores, como Platão diz que o bem maior ainda, o bem ainda é o sumo patrimônio humano e a prática do bem ainda é o que cura tudo, e o ser humano preenchido de bem ele é um bom ser humano. Como eu posso praticar o bem se de certa forma eu vou de contra a uma medida protetiva da minha sociedade? Havia realmente necessidade de todo mundo se desbancar para Campinas, para o centro de Campinas, para 13 de maio, e você via adolescentes. Eu vou fazer uma coisa que é feio. A câmera pegou 3 adolescentes que eu reparei na primeira filmagem. Quando reparou a menina com o celular na mão, olhou, um ar de deboche, tipo assim: quem é você para me filmar? Você está me criticando, você está me punindo, você está me tolindo? Quem é você? Essa criança jamais ela aprendeu isso sozinha. Ah, mas a mãe educou e o filho não aprendeu. Existem casos, 30%. Essa criança só é reflexão do fundo emocional e da fuga psicológica da própria mãe. Para que essa criança vá agir com desdém e deboche para um olhar de condenação, ela trouxe esse volume de educação. A educação, infelizmente, ela é correpetitiva. Infelizmente, quando perdeu-se lá atrás a questão da reprova, do eliminar a possibilidade da criança burlar o professor, ai de mim, cruz credo, responder a dona Leila, responder a tia Rita, lá da escola Mestre Irã do Rio de Janeiro, onde eu estudei, uma escola não era particular, era do Estado, mas era embaixo da maçonaria. Deus que me livre e guarde, amor. Elas não me batiam, claro, mas o olhar de reprova que a tia Leila, a tia Rita, a tia Rose tinham por nós, pegar um prato de alimento na merenda escolar, sem falar um obrigado, um bom dia, era uma situação de reprova de todos os amiguinhos. Hoje é bonito que o aluno espanque o professor, porque essa vontade que o aluno leva, ele leva para a sua sala de aula, que seria o seu estado maior de prática de resiliência e de aprendizado para o próximo, de lógica. Outro dia eu estava com uma menina, ela falou assim: eu não sei por que a gente tem que ter 5 matemáticas na vida. Ah, isso é uma palhaçada, quando eu crescer eu vou ser cabeleireiro, eu preciso de matemática, vou ganhar dinheiro progressivo, maquiagem. Legal, você tem vocação para cabeleireira. Mas eu falei para ela: você está fazendo um cabelo, a química do cabelo deu errado, de repente tem que parar. Matemática lógica, joga água, matemática quântica, quanto eu usei de produto eu errei, matemática física, o que eu vou fazer para recuperar esse cabelo? Então, estão precisando de muito mais matérias para tentar criar uma elasticidade de aprendizado, porque o aluno não vê mais. O aluno realmente é a palavra do latim, sem luz. Gente, a etimologia da palavra inteligência é escolher com sabedoria. Inteligente é quem agora aplica o seu volume de valores no seu pacto social e não chega lá na frente como um contaminado, um defunto do Covid, porque ele tem H1N1, sarampo, entre outros que vem por aí, e chega ali na frente com o valor de fim do próprio valor da sua vida constituído na sua mão, foi responsável pela minha vida. Então, hoje precisa de uma elasticidade grande, uma troca, passe no colégio, tem um celular, passe ali. Então virou permuta. O professor que está ali a professos, ensinando, o professor está ali porque ele defende o que ele acredita. Ele defende o que ele acredita. Ele acredita no que ele professa. Eu sei de menos valor. Você vê, nós dividimos nossos filhos, até os filhos de santo, como zelador, eu divido meus filhos com os professores de faculdade. E eu devia rezar por ele todos os dias. Porque aquele professor está fazendo papel talvez que eu não seja aprovado a fazer. Daí tem o valor, gente. O valor, quando ele é constituído de princípio e ética, entendeu?
ele vai ser um valor de fim sólido. Então, gente, eu espero que eu possa ter sido claro. Não vim como um vídeo resposta, uma live resposta, mas só para a gente bater um papo descontraído, mas acaba ficando pesado, porque a gente entra em outros fatores. É como se eu não sou psicólogo, não sou analista, eu não sou terapeuta holístico, a não ser orientador. Para que eu pudesse orientar, eu estive em aprendizado a minha vida toda e aprendo até o dia de hoje. Só pode professar quem acredita, só acredita quem pratica. Existe uma brincadeirinha psicológica que diz que entre ser e ter, você pode ter sem ser, mas você não pode ser sem ter. Para que você seja, você tem que ter inúmeras qualidades e virtudes. Agora, você pode ter um carro sem ser um trabalhador, mas você não pode ser um humano sem ter valores. Um grande beijo, Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Orei, Mojubá, meu respeito, e que a gente possa, gente, sabendo que essa endemia está alastrada e que agora teve esse relaxamento e isolamento, os nossos amigos de rua, vizinhos e parentes não estão respeitando e, infelizmente, a sociedade comprimida sobre a situação de estar isolada, sofrendo dos seus ataques mentais, sofrendo das suas sombras, porque, nossa, eu julgava que Maria era chata, chato sou eu. Então, no asimesmado de si mesmo, eu preciso compor e repor o que me falta. E eu digo, infelizmente, o maior erro que a sociedade vem praticando é o erro de não cortar o cordão umbilical com seus filhos, inclusive nós, zeladores. Quando a gente parar de vender milagres, parar de vender possibilidade, parar de penalizar, dizendo que o orixá vai construir o que lhe falta, a gente está criando uma sociedade extremamente desequilibrada, providenciada em depressão, uma geração sem valores nenhum, valores esses. Me perguntam muito, por que você não põe um canal que fala sobre ebó, você não discute orações, rezas? Gente, se eu, pelo pouco que eu falo, às vezes eu sou criticado, mas se eu fizer um canal que vai tratar sobre a fisiologia de um ebó, cada elemento representa, dízimo pessoal, nós temos uma geração enorme que está vendendo fé, tornou-se prostituído e fácil. Hoje qualquer pessoa que se coloca um ritmo religioso e aglomera pessoas e faz um cortesã de gira, prostitui o que é fé. Eu preciso que você beije minha mão, que você me chame de pai, me chame de senhor, obedeça as minhas ordens, que você cumpra e repita o que os meus valores nem a mim mesmo fizeram eu cumprir. Temos uma sociedade doente. Sociedade onde pessoas que se iniciaram são yaôs, fazem cursos e dizem que são senhores de uma história e decompõem todo um comportamento ancestral de uma herança. Gente, é o que eu falo, se o meu valor sentido é para o norte, do sul vem a minha base. Se eu não puder valorizar a minha base, se eu não tenho alicerce, eu sou um prédio ruído ali na frente. Então, eu ainda vou voltar para a gente poder falar de valores de novo. Eu nem joguei essa live como vídeo no meu canal, joguei no bate-papo para a gente aqui, porque é preciso, existe um ditado que diz que onde a sua voz incomoda é onde ela tem que se fazer mais presente. Como eu fiz a postagem aqui no Facebook e incomodou algumas pessoas, eu não defendo partido político, eu não estou esperando que o governo me dê sanidade nem proteção, porque eu sei que por São Leite de UTI eu não me encontro, eu sou homem de longo edel, eu tenho pavor à doença, então não espero entrar no leite de UTI, espero não me contaminar, eu tenho parentes, filhos, amigos para proteger, e os meus valores são chegar ali na frente com o meu egozinho, bem aqui embaixo, para satisfazer o meu ego, eu vou para o estudo, vou para o trabalho, compro a roupa que eu quero, me alimento como eu quero, faço a vida acontecer, isso é o melhor ego. Existe uma outra coisa que Platão fala, que quando o nosso superego, entenda o superego como uma proteção, não retém o eco do nosso ego, nós ficamos perdidos no labirinto da vaidade. E o que está acontecendo para muitos, Carlos, hoje, é estar perdido no labirinto da vaidade. No labirinto, você vê que a maioria dos filmes tem labirinto, você encontra o fauno, você encontra o minotauro, todos os seres de chifre com força humana, mas que representam a força animalesca. O ser humano ainda é um animal, porém,
os únicos dons que os animais não nos passaram, os animais não passaram audição, visão, perspicácia, olfato, inteligência. O animal só não nos transmitiu os seguintes fatores de inteligência: traição, mentira, egoísmo e prevaricação. E enquanto o ser humano não se libertar, nós vamos ser um minotauro, um ser bélico, Belial, acho que é falado Belial, um ser mitológico que impõe medo pela sua força. Nada mais que a repetição do que Paulo de Tarso criou lá atrás. Então, enquanto os zeladores estiverem perdidos dentro do labirinto do eco do seu ego, o superego só vai bater um tapinha, se tentar desviá-lo, eles vão buscar desculpas e respostas. Defendo a intolerância, defendo a nossa religião, defenda, o meu tambor tem que lutar. Não estou falando isso contra a minha conversa com o Pai Hamilton. Pai Hamilton é meu mais velho, eu conheci, eu tinha 1 ano de santo. Pai Hamilton é um homem muito velho de santo, respeito a posição dele. E no momento que está na minha live, eu não estou criticando o nosso debate. Ali eu ouvi do meu mais velho, colhi o que era proveitoso para mim, concordei, acordei e discordei de algumas questões. Ele falou que o meu post feria, mas o meu post não se tratava, ele estava em função. Se ele estava em função na casa dele sozinho, legal, que muitos pegaram isso como indenga. Mas a questão da live é falar de valores, gente. Os meus valores de meio, que é amar a vida, a saúde, me providenciam um valor de fim. O eco do meu ego não me faz esperar para que eu fique perdido no labirinto das vaidades. Existe uma cantiga dentro da nossa nação, do Jeje, porque nós prestamos toda a reverência ao nosso espartano, nosso rei dominador, que é Pai Bessem, né? E Bessem, quando nos comprou e nos conquistou, ele nos deu somente uma coisa: obediência. Todas as satisfações são dadas a esse Vodum. E nessa cantiga, toda vez que você vai de encontro a uma obrigação, mesmo agora com esses vídeos hediondos falando que não existem obrigações, o zelador dividiu obrigações para ganhar dinheiro. Mas eu herdei obrigações com tempos e elas vão ser constadas dadas. A mim não me importa se você faz o ebó para livrar da mordida do jacaré. Na minha rua não tem jacaré, mas respeito a sua eficácia espiritual e a sua crença. Mas existe uma cantiga que é quando o Bessem ele nos convida sempre a poder prestar satisfações. Então, como eu sou servente de um Deus que é patriarca da minha nação, é o meu Rumbono Lemim, meu pai Bessem, e eu temo muito a ação desse Deus sobre a minha criatividade, inteligência, projeção e longevitude, eu ainda me precavenho e ainda sempre coloco na peneira os meus valores. Não é correto que o mais novo discuta com o mais velho, até porque, por mais que o mais novo tenha mais sabedoria, o mais velho, ele merece o respeito pelo seu tempo. Foi o mais velho que pavimentou a nossa estrada. E falando nessa pavimentação, o mais velho pavimentou a estrada que nós passamos, nós damos o respeito ao mais velho. Mas também fica a caráter de responsabilidade do mais velho, de um abá, de um ebombe, seja quem for, a não condução da sociedade espiritual para um desfiladeiro da morte ou para um cataclisma total. Que nós possamos conservar os elos da etimologia da palavra religião, que é religar você ao seu espiritual, a sua essência, o seu soul, como diz o inglês. É necessário que o zelador deixe como maior cota de valor de um norte para um filho, que para ele encontrar as bênçãos do seu orixá, o orixá, o que eu produzo, ele precisa encontrar as bênçãos do seu boi e do seu uri, do seu coração, da sua cabeça, é a palavra bori. Não adianta alimentar a cabeça se o profundo ainda está sobre a escuridão. Um grande beijo, gente, e até um próximo encontro. Quem tiver ideia legal para a live com bate-papo, estou aqui aberto. Meu colofé a todos, que eu não parei para responder, o irmão acaba se embolando, porque o irmão começa a falar, ele vai indo para outros lados. Somos de Logum Eder, nativo desse Vodum, sou falador mesmo. Então, gente, só deixando a última consideração, que a gente possa não se perder no eco do nosso ego, que a gente não fique sobre o labirinto, que a gente pegue bem o que o Jung fala e põe aqui dentro da mente. Enquanto o ser humano não passar pelas suas sombras, ele não vai encontrar o seu valor. E mais que os valores de meio, que são os pactos sociais, comprar, vender, pagar, ser honesto, são os valores de fim. O que eu almejo
na minha trajetória e encontrar lá na frente. Afinal, a vida é um rumo de estratégias. É necessário diariamente uma entrevista interna para que a gente se lembre para onde está indo. É necessário conferir para que eu não me torne um anormativo batendo de frente à sociedade e que eu não seja um normativo de uma rotina criada. Eu nasci pelado, eu nasci sem necessidade de ir à loja comprar um tênis, uma roupa. Essa necessidade me é criada em períodos de grandes dificuldades, eu vou transpor essa dificuldade. Afinal, vó Dulce que passou 39 dias no Roncó, que teve seus 3 meses de Quelê e 7 dias de Oxalá, os famosos resguardos do candomblé, vó Dulce que é tomado de energia, ele não tem inexatidão de ações. Ele não é uma mula manca ou uma pessoa submissa e concisa, mas ele entende que há algo maior que ele que o leva para um campo superior, para uma vitória. Logoedé pode ser por mim, desde que eu não ultrapasse Logoedé. Eu não sou Logoedé, eu não sou Molu, não sou Xangô, não sou Buda, nem Jesus, nem nenhuma outra forma lá de cima. Eu sou a forma aqui embaixo. E tu, como diz o versículo, não é responsável por nada da minha vida. Vocês são responsáveis aí pelo respeito e atenção dada à minha pessoa. E eu sou responsável por, infelizmente, nunca desacatar um mais velho meu. Entendeu? Ajo com respeito, com meu colofé, mas desacatar não é concordar nem agradar. O patrimônio maior da humanidade é o bem, e o bem maior da humanidade é o ser humano. Se não houver vocês, não vai haver precisão do até existir. Grande beijo, tchau, senão o tchau vai enrolar de novo. Estava morrendo de saudade de vocês, estou sumidão porque casa, comida, roupa, barracão, animais, vida pessoal, o Atomic 70 e por aí a coisa vai, gente. Grande beijo, até um próximo encontro. Amo vocês de paixão, espero muito em Vodun Oxoguian e Vodun Ori que todos estejam extremamente conscientes. O medo ainda faz parte de um arsenal de artilharia para defesa magnífico. É por ter medo e estratégia que Oxoguian, Babaori, que Ogum venceu muitas guerras. Tenham a estratégia, tenham medo de ir à rua realmente. Se não for necessário, não vão à rua. Protejam os que vão trabalhar pela gente, protejam os profissionais de saúde. Nós estamos assoberbando e estamos elevando o trabalho desse povo. Então, tenham estratégia, tenham medo, porque o medo ainda é um gatilho de proteção muito grandioso. Cuidem da psique, gente. Estudem, leiam, ouçam música, façam relatórios, façam diário, pula, grita, liga para um amigo, divide. Não seja uma barreira. E, primordialmente, criem uma consciência de vitória contra o Covid. Eu acho que vai ser a última vez que eu vou falar sobre isolamento das casas de candomblé. Nós não podemos aglomerar. Nem eu, com o medicamento que eu tenho na minha casa, que eu poderia aglomerar, dar na mão de cada filho meu um borrifador de atômico e tocar candomblé. Eu não seria louco, porque eu protegeria os que estavam na minha roça. Quando eles saíssem, eles teriam que pegar o ônibus, eles teriam que encontrar outras pessoas e por aí a coisa vai. Então, gente, beijo, colofé, até o próximo encontro. Agora é tchau, é de vez mesmo. Morrendo de saudade de todos vocês.